energética no Brasil. Por que é importante esse tema que nós estamos tratando agora nesse nosso encontro? Por que a eficiência energética é um tema que deve ser a ansiedade e a preocupação, não de nós técnicos, especificamente, mas eu falo de todo consumidor brasileiro. A eficiência energética eu vou definir, mas ela é muito simples de apresentar. É a ação de usar de uma forma responsável e racional a energia elétrica. É basicamente, e isso eu vou enfatizar muito, evitar perdas, principalmente o desperdício. Por que é importante a gente ter essa consciência? Eu vou apresentar resultados aqui, que infelizmente são de 2014, mas o cenário não mudou. E eu gosto muito porque essa forma que a Associação Brasileira das Empresas que tratam especificamente eficiência energética, que é a ABESCO, Associação Brasileira das ESCOs. ESCO é Empresa de Serviço de Conservação, são as empresas do setor de energia elétrica que tratam especificamente da eficiência energética. Então, essa associação, tá, ela divulgou esses dados aí, em que ela mostra o valor econômico do desperdício de energia no Brasil. Então, em 2014, infelizmente, eu não vejo mudanças, ainda continua atualizado, tá? Infelizmente. Em 2014, o desperdício de energia como um todo no Brasil foi da ordem de 12,64 bilhões de reais. É muito, muito, muito dinheiro, pessoal. Hoje que nós estamos vivenciando esse momento tão difícil e que a gente vê a ordem de grandezas financeiras para tratar o problema de saúde, a gente pode imaginar que 12,64 bilhões que foram pelo ralo do desperdício, ele tem uma importância muito grande para a nossa sociedade, principalmente nesses momentos em que a gente precisa atuar no bem comum da saúde do nosso país. Então, é insustentável, essa palavra eu gosto de usar quando eu estou me apresentando, para chamar a atenção de nós, consumidores, trazer para a gente individualmente a responsabilidade de tratar bem esse bem comum que hoje é tão importante para a nossa sociedade. Eu sempre chamo a atenção dizendo, quem é que consegue vivenciar hoje em dia as nossas atividades normais com a restrição do uso de energia elétrica, vamos dizer, por uma semana? Quem é que consegue viver hoje em dia, nessa nossa sociedade moderna, uma semana sem energia elétrica? Então, essa percepção é que nos mostra a nossa responsabilidade. Porque o cuidado com a energia elétrica não é responsabilidade somente dos técnicos, aí agora eu me represento como um técnico e um formador de técnico, tá? A responsabilidade não são somente dos técnicos, não é também responsabilidade das empresas que atuam no setor, seja na geração, seja na transmissão ou na distribuição, não é responsabilidade do governo federal, a responsabilidade é de todos nós. Todos nós. No dia que falta energia elétrica, ela falta para todo mundo. E a responsabilidade, muitas das vezes, se a gente for analisar bem as causas a médio e longo prazo, tem a nossa participação. Então, é sempre importante eu frisar para vocês que a eficiência energética não é tão somente um trabalho técnico, não é um trabalho só de engenharia. Por isso que nós utilizamos a palavra gestão. Tem que envolver o ser humano, tem que envolver o usuário. Não é um trabalho só de engenharia. A conscientização, o mostrar da responsabilidade, o cuidado com esse bem social que hoje é tão importante, deve ser uma coisa internalizada em todos nós. Veja bem, e aonde é que se concentrou esse desperdício? Principalmente na área residencial. A Light, esse ano, já permitiu que a gente apresentasse uma palestra de 1 hora para o Grupo B, para os consumidores do Grupo B. E que eu foquei exatamente muito na conscientização. Eu procurei
me abstrair o máximo possível da parte técnica e focar bem na parte de conscientização, para mostrar para as pessoas que a gente, principalmente nesse momento de pandemia, que nós estávamos, nós ficamos, ainda continuamos, mas dentro de casa, para a gente ter um cuidado maior. Tá? Então, a fonte de desperdício, ponderadamente no Brasil, se concentra no setor residencial. Isso é que faz com que a responsabilidade da gente chegar e tocar mais esse tipo de consumidor seja maior. Tem um texto do lado direito aqui, que eu deixei ele integralmente. Eu sei que muito texto em slide nunca é muito motivante, mas eu procurei deixar, até porque isso vai ser disponibilizado para vocês, porque faz uma relação entre o desperdício, que é o contrário desse gráfico, que mostrou qual é o impacto financeiro do desperdício. Esse lado direito, esse texto aqui, ele faz uma relação entre o desperdício e a potência elétrica jogada pelo ralo e a energia elétrica desperdiçada. Então, a potência elétrica que a gente tem que disponibilizar somente para alimentar o desperdício no Brasil é equivalente à nossa maior usina hidrelétrica, que é Itaipu, que no mundo ela é a maior em termos de produção de energia. Potência instalada, ela perdeu para Três Gargantas na China. Mas a produção de energia, ela bateu já recorde mundial. Então, simplesmente isso. Tá? O desperdício está equivalente em termos de potência instalada à potência de Itaipu, dados da ABESCO. Em termos de energia desperdiçada, é simplesmente a somatória dos consumos dos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco, junto por ano. Esses dados, pessoal, para mim, são a prova concreta de que é insustentável, sob quaisquer condição futura de desempenho econômico nosso, no Brasil, é insustentável a forma como nós estamos consumindo energia. Tá? O que é eficiência energética? Eu já adiantei para vocês. Eficiência energética é principalmente redução de perdas. É principalmente você cuidar para diminuir as perdas nos equipamentos elétricos ou nos processos em que o equipamento elétrico está contido, está inserido. Então, isso é eficiência energética. Eu vou conceituar para vocês, eu mostrei a importância de eficiência energética de uma forma global, tá? Apresentando principalmente o desperdício, tá? Aquilo que a gente deve lutar contra. Aqui eu estou definindo ela de uma forma bem prática, bem direta, que é eficiência energética, é um estudo técnico que tem como principal objetivo a redução das perdas, sejam as perdas nos equipamentos elétricos, sejam as perdas no processo que o equipamento elétrico está inserido. Isso é eficiência energética. O combate ao desperdício de energia, tá? Ele tem 3 pilares na minha concepção. E a ordem de importância, na minha visão pessoal, é essa que eu vou apresentar aqui. O primeiro dos pilares são as pessoas. Por isso que é tão importante a conscientização, a capacitação, o treinamento. E por isso que eu valorizo muito a iniciativa das distribuidoras de deixar nós da academia apresentarmos, tá, os conceitos, os conhecimentos para consumidores, que muitas das vezes a ação deles que promove o desperdício, muitas das vezes é por falta de conhecimento. Tá? Então, as pessoas é o primeiro pilar, eu acredito, na minha concepção, que é o mais importante. Depois vem a informação, que é o meio que a gente utiliza para passar o conhecimento, para conscientizar as pessoas. E, por fim, a tecnologia. Eu vejo muitas vezes as pessoas agregando eficiência energética simplesmente à tecnologia. Apresentando eficiência energética simplesmente como um programa de troca de equipamento, o que nós chamamos de retrofitting. Trocar um equipamento existente por um equipamento mais eficiente. Eficiência energética não é só isso.
Eficiência energética é um trabalho que tem que envolver as pessoas. A parte de conscientização, para mim, é tão quão importante quanto a parte de tecnologia que envolve o conceito de engenharia. Então, esses são os pilares, para mim, da eficiência energética. As pessoas, nós temos que envolver o usuário das máquinas, o usuário dos equipamentos, conscientizá-los da importância de usar os equipamentos de uma forma racional, para que o consumo de energia elétrica seja eficiente, e as novas tecnologias. Esse é o pilar, são os 3 pilares da eficiência energética. Em função disso, a eficiência energética, tá? Algumas máximas, consiste na utilização racional de energia, evitando desperdício. Eu vou me repetir ao longo desse meu treinamento esse lado aqui. Às vezes é necessária apenas uma mudança de hábito, outras vezes são necessários investimentos. As ações de eficiência energética, nós técnicos, quando vamos apresentá-la em um relatório técnico, nós classificamos elas em 3 grupos. Ações do grupo 1 são aquelas ações que nós estamos propondo para uma determinada instalação elétrica e que vão promover eficiência energética e não vão requerir investimentos. Exemplo, professor, alteração do set point equivocado de temperatura dos equipamentos de climatização. Isso não exige nenhum set point. Evitar equipamento ligado sem necessidade. Alteração do horário de trabalho, procurando sair principalmente o horário mais caro da tarifa de energia, que é o horário de ponta. E muitas das vezes, essas ações não requerem investimento e nós colocamos no primeiro grupo. No relatório são apresentadas em um cronograma físico, temporal, em que nós colocamos elas para serem de imediato implementadas. Depois vêm as ações do segundo grupo, que são ações que promovem a eficiência energética, mas que requerem investimento, não tão vultosos. Nós chamamos de investimento de pequenas montas. E, por fim, é que a gente coloca no nosso cronograma físico lá financeiro as ações do terceiro grupo, que são ações de eficiências energéticas que requerem um certo grau de investimento mais alto. E aí tem que ser justificadas através de uma análise de atratividade financeira bem consistente. Isso é apresentado no relatório e, para mim, a peça fundamental e mais importante de um relatório técnico de eficiência energética. Bom, eu defini, mostrei para vocês o cenário, mais ou menos, a topologia gráfica do que é que nós entendemos de ação de eficiência energética. Tá? E agora eu vou dar 2 exemplos práticos para que o conceito de eficiência energética fique bem claramente, de uma forma concreta, apresentado. Vou dar 2 exemplos. E falar para vocês que, para uma ação receber a denominação de ação de eficiência energética, ela deve ter 2 características essenciais. A primeira é a característica técnica, ou seja, ela tem que promover a redução de consumo. E a segunda é a característica financeira. Além dela ser uma ação que reduza o consumo de energia elétrica, ela tem que ser atrativa sobre a ótica financeira. Se não tiver essa segunda característica, pode ser a ação que promova a redução do consumo de energia elétrica. Mas se não tiver a atratividade financeira, ela não é colocada no nosso portfólio de soluções de eficiência energética. Eu vou dar um exemplo para vocês que é bem conhecido. Até certo tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, a lâmpada LED ainda não entrava no nosso portfólio de soluções de eficiência energética. Por quê? Porque o investimento nelas, da compra delas, ainda era muito alto e o retorno do capital era muito longo. Então, não era. Depois, com a escala de produção, ela foi baixando de preço. Hoje, na área de iluminação, ela é
uma das principais alternativas de soluções de eficiência energética. Então, eu vou dar esse exemplo agora, tá? Em que nós realizamos a primeira etapa de qualquer ação de eficiência energética. Tá? Qualquer ação de eficiência energética, seja ela a mais simples possível, como é essa que nós vamos apresentar agora, para a mais complexa, por exemplo, a troca de um grande sistema de climatização em um escritório, em uma fábrica, um grande sistema, tá? Sempre percorre 3 etapas bem distintas. Quais são? A primeira etapa, que nós chamamos a etapa do conhecimento. O produto dessa etapa nós chamamos de diagnóstico energético. Essa etapa tem como objetivo a gente traçar o cenário atual de consumo de energia elétrica na unidade de consumo que a gente vai realizar o trabalho de eficiência energética. A segunda etapa é a etapa do planejamento, em que nós pegamos os resultados do diagnóstico energético, utilizando da nossa capacidade, da nossa expertise técnica, e traçamos as ações que devem ser, a nosso ver, implementadas para mudar o cenário atual do consumo de energia elétrica. O resultado dessa etapa aí, que é a etapa do planejamento, é o relatório técnico, que é apresentado ao cliente ou à empresa. Ela vai e decide simplesmente a terceira fase, que é a fase de implantação das ações de eficiência energética, em que o cliente, tá, em função da sua engenharia financeira, tá, e seguindo o cronograma físico-financeiro do relatório técnico, parte para implementar as ações contidas nesse relatório técnico. Então, por exemplo, aqui a gente foi num edifício hipotético e realizamos um diagnóstico energético, a primeira etapa. E constatamos que na guarita de segurança desse edifício tinha uma lâmpada que hoje está comercialmente proibida, que é a lâmpada incandescente, de 100 watts. Lá. Evidentemente, nós temos os dados também que foram retirados do diagnóstico energético, que é o tempo de uso, 10 horas por dia, o investimento na compra das soluções, da solução que nós estamos propondo, que é trocar essa lâmpada incandescente para uma lâmpada LED de 15 watts. Eu estou aí colocando um investimento de R$15. Tá? Entendam, se eu não tiver a exatidão dos dados, e isso é só uma maneira hipotética de apresentar, mas o que eu estou preocupado é que vocês entendam a formatação da solução e as perdas nos drive, que é um equipamento que está contido na lâmpada LED, a fonte de corrente, tá? Chamada de drive. Ele não é perfeito, ele tem uma perda, é de 2 a 5 watts. Eu estou colocando 5 watts para ser bem conservador no meu estudo. E o preço médio da energia eu estou colocando 85 centavos. Acredito que não seja esse o preço aí de vocês, mas como eu não estou muito preocupado com a exatidão, e sim no exemplo, vamos adotar que seja 85 centavos cada quilowatt-hora. Tá? Então, aí a gente vai partir para saber se essa solução, que a gente sabe, tem certeza, porque a gente está observando que a potência, houve um decréscimo, e consumo a potência vezes tempo, a gente já sabe que vai reduzir o consumo. Agora, eu quero saber se é uma solução de eficiência energética para vencer a segunda exigência, que é a atratividade financeira. Eu vou calcular a economia, e a economia a gente utiliza essa expressão. Essa expressão, pessoal, você pode utilizar para estratificar o consumo dos equipamentos que fazem parte da tua instalação elétrica. Eu chamo essa equação aí de equação universal da eficiência energética. Tá? Então, você pega a potência do equipamento que está instalado, estima com o maior grau de certeza que você tiver o tempo médio de utilização dele diário, tá certo? E aplica essa expressão aí, porque eu sei que energia é potência vezes tempo de utilização. Consumo, que é energia, é fisicamente potência vezes tempo. Então, no nosso caso aí, quanto vai ser a economia com a realização dessa troca? Vai ser a potência anterior, que é 100,
menos a potência atual, que é 15 watts da lâmpada, mais 5 do drive, o que dá 20, tá? Vezes 10 horas, que é o tempo médio de funcionamento diário, vezes 30 dias, que eu vou utilizar o mês comercial. Isso aí eu tenho kilowatt, eu tenho watt-hora, mas como a gente paga a concessionária em quilowatt-hora, eu divido por 1000. De maneiras que eu vou ter, com a implementação dessa ação, tá, uma estimativa de um ganho de 24 kWh mês. Tá? Agora eu vou para a parte de atratividade financeira, eu vou calcular a minha economia financeira. A minha economia financeira vai ser a quantidade de energia economizada vezes a tarifa, o que dá R$ 20,40 por mês. Ou seja, essa solução apresenta um retorno do meu investimento menor do que um mês. Então, isso já faz eu concluir que essa é uma excelente solução de eficiência energética. E se eu tiver mais de uma lâmpada de 100 watts, eu já posso imaginar que a lâmpada número 1 ela vai financiar as lâmpadas subsequentes. Por isso que eu falei para vocês que nós procuramos colocar as ações de eficiência energética que não requerem investimento e aquelas que o investimento é pequeno, como as primeiras a serem implementadas. Bom, o segundo exemplo. Tá? Vamos imaginar agora um pequeno negócio, por exemplo, um escritório de contabilidade, um pequeno escritório de advocacia, em que você tem, vamos imaginar, 3 ilhas de informática. E ele ainda utilize equipamentos antigos, mas que estão perfeitamente funcionando bem. Utilizando, por exemplo, o monitor de 14 polegadas, aqueles de tubos catódicos, cabeção. Tá? E falaram para ele, rapaz, troca pelo LED, porque isso é uma solução de eficiência energética. Então, vamos verificar, atribuindo os mesmos critérios, que são os critérios de verificação, se uma determinada solução planejada é uma solução de eficiência energética, vamos aplicar para saber se isso aqui, essa troca, é uma solução de eficiência energética. Os dados são 10 horas e 22 dias, é um cliente comercial, estou colocando 250 o investimento, o preço médio da energia é 85 centavos. Então, eu calculo da mesma forma que fiz no exemplo anterior, 40 menos 20 vezes 10 vezes 22 dias, dividido por 1000, eu vou ter uma economia mensal de 4,4 kWh mês. O que multiplicado por 0,85 vai estar um ganho de 3,74. Eu fazendo o cálculo do payback, que é o tempo de retorno do investimento, eu vou chegar à conclusão que o meu investimento vai retornar em aproximadamente 6 anos. Bom, eu vou apresentar para vocês as máximas que nós temos no mercado de eficiência energética. A primeira delas está relacionada com esse resultado que foi apresentado agora. É a seguinte: soluções que apresentam payback superiores a 4 anos são muito complicadas de serem implementadas. É muito difícil a gente convencer o cliente a implementar uma solução em que ele constate que o payback dessa solução é superior a 4 anos. Pessoal, eu estou utilizando aqui como método de atratividade financeira somente o payback, tá certo? Mas a gente sabe que ele não é o método correto para a gente avaliar a atratividade financeira. Tá? Ele é mais uma informação complementar aos métodos corretos, que são o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Mas como eu não queria muito complicar, tá? Eu estou apresentando a atratividade financeira somente, mostrando o método do tempo de retorno do capital. Tá? Mas fica essa explicação adicional aí. Então, playback superior a 4 anos são muito complicados. Tá? Então, e principalmente na área de informática, é que o sucateamento tecnológico, tá, é muito rápido. Então, provavelmente, aquele nosso segundo exemplo ali não poderia ser classificado no nosso portfólio como uma solução de eficiência energética. Tá? Outra máxima: a maioria das melhorias de eficiência energética no setor industrial estão relacionadas a como a energia é gerenciada.
e não a aplicação de novas tecnologias. Essa é outra máxima. Vai fazer no setor industrial. Então, olha como é a forma que está sendo gerenciada a energia elétrica. Porque lá você tem ponderadamente muito mais potencial de conservação de energia do que você focar simplesmente na adoção de investir em novas tecnologias. Essa é uma máxima fundamental e muito importante, principalmente no setor industrial e no setor comércio e serviço, que tenha, por exemplo, sistemas de climatização e ventilação grandes. Então, se você encontra qualquer processo desses setores, qualquer processo, em que você veja que existe uma variação no consumo de energia elétrica e que você possa associar qualquer variável desse processo aí à velocidade do motor, você encontrou uma oportunidade de eficiência energética. Professor Cid, vou citar, e eu vou, no final, até mostrar ele como exemplo. É bombeamento com vazão variável, que é utilizado como o agente de variação de vazão, a válvula de estrangulamento. Isso é um excelente potencial de eficiência energética. Tá? Se você puder trocar esse sistema de controle que é aplicado, que agrega carga ao sistema hidráulico e colocar lá a variação de vazão do bombeamento sendo controlada pela velocidade do motor, você vai ter uma economia extrema. Outro, ventiladores de grande porte. O ventilador ele não precisa passar 24 horas, se for utilizado nesse tempo, por exemplo, empresas do setor têxtil, grandes ventiladores, tá? Trabalhando 24 horas. Tá? Evidentemente que ele não precisa trabalhar 24 horas na velocidade nominal, porque a necessidade de ventilação não é constante e nominal durante as 24 horas. Então, se você criar um sistema em que você associe a necessidade de ventilação à variação na velocidade do motor, tá? Você também vai conseguir um ganho expressivo. E essa é a realidade. Tá? Velocidade está associada ao cubo da potência. Então, qualquer redução pontual que você faça na velocidade, você tem uma resposta em termos de potência demandada do sistema, não 1 para 1 matematicamente, mas ao cubo. Isso é que faz essa máxima aí. Encontre um processo em que você possa controlar uma variável desse processo através do controle de velocidade do motor, e você vai ter um ganho enorme nessa solução apresentada. Bom, o que é que a gente entende por gestão de energia elétrica? Veja que eu saí para mostrar para vocês a necessidade macro da gestão da eficiência energética. Nós definimos a eficiência energética, mostramos os pilares da eficiência energética. Eu procurei mostrar para vocês o que é que nós entendemos como uma ação de eficiência energética de uma forma bem concreta. Uma ação tem que ter aquelas duas características, não só reduzir consumo, mas também ter atratividade financeira. Em função disso aí, eu apresentei as máximas. Agora eu vou mostrar para vocês o que é que nós entendemos como vem a ser a topologia de uma gestão de energia elétrica, principalmente para grandes clientes. Tá? Então, os princípios que nós utilizamos no gerenciamento de energia elétrica vêm das ferramentas de controle de qualidade que são aplicadas na área administrativa. Tá? E aquelas máximas valem para a gente aqui. É a seguinte: gerenciar é controlar e agir corretivamente. Eu não posso fazer nenhum controle se eu não tiver medição. Por quê? Porque se eu não tiver medição, eu não tenho como agir. E se eu não agir, eu não tenho gerenciamento. Então, em função dessa máxima aí, PDCA, tá? Que é aplicada lá na qualidade, né? Os princípios da qualidade administrativas, é que a gente pega e customiza isso para a gestão de eficiência energética. E aí eu apresento para vocês uma visão bem particular do que é que eu entendo que seja a topologia de um sistema de gerenciamento de energia elétrica
apresentada graficamente por 3 camadas. Em que a primeira camada eu chamo do sistema de hardware, é o sistema de estratificação de medição. Você não pode controlar, você não pode implementar um sistema de gestão se você não tiver a energia estratificada por consumo, de agentes de consumo. Por exemplo, eu tenho uma fábrica, eu tenho vários setores da minha fábrica. Eu tenho setores semelhantes, fabricando o mesmo produto. Como é que eu vou saber se um setor está mais eficiente do que o outro setor se eu não tenho a medição estratificada? Eu só tenho a medição central de todo o galpão da fábrica. Eu não tenho a medição por setor. Então, a primeira coisa para você implantar um sistema de gerenciamento é um sistema de estratificação do consumo de energia elétrica. Correto? Isso é tudo? Não. Muitas das vezes eu sou convidado para ir por alunos meus ou ex-alunos que já estão em cargos de chefe. Professor, vai lá que nós implantamos um sistema de eficiência energética muito importante. Eu chego lá e eu só vejo medidores. Medidores de pressão, medidores de temperaturas, medidor disso, de aquilo. E aí eu pergunto para ele, mas vem cá, mas o que é que vocês fazem com esses dados? Porque dados sem análise, eles nunca deixam de ser dados. E dados é matéria bruta. Eu, como gestor, eu preciso transformar essa matéria bruta em um produto qualificado. Ou seja, eu preciso transformar os dados em informações gerenciais que me permitam eu avaliar se eu estou ganhando ou eu estou perdendo eficiência energética nos meus setores. Então, aí vem a segunda camada, que é pegar os dados e fazer um tratamento nesses dados. E eu chamo de camada de software 1. É exatamente transformar esses dados em indicadores de eficiência energética. Então, eu tenho lá o primeiro setor, que eu estou apresentando aí um medidor de consumo e a eficiência energética. Na maioria das vezes, a gente só precisa medir consumo, só precisa estratificar consumo. Correto? Hoje nós temos medidores digitais baratíssimos, que podem ser conectados em redes, tá? Muito baratos. Quer dizer, o investimento na estratificação já foi um impeditivo, hoje não mais é. Bom, a segunda fase, que são os indicadores, então eu vou pegar e vou criar indicadores para poder comparar setores. Por exemplo, eu estou citando alguns indicadores aí. Quilowatt-hora por metro quadrado de instalação, quilowatt-hora por número de funcionário, quilowatt-hora por aluno, no caso da universidade. Setor industrial, quilowatt-hora por tonelada de produtos confeccionados, quilowatt-hora por tonelada de combustível, quilowatt-hora por tonelada de insumo. Eu preciso criar um indicador. Tá certo? Agora, morre aí? Não. Principalmente, se você tiver o denominador do seu indicador variável. Por exemplo, quilowatt-hora por metro quadrado, o denominador metro quadrado é fixo. Então, eu posso comparar realmente e posso traçar um gráfico gerencial. Mas se eu tiver, por exemplo, quilowatt-hora por tonelada de produto produzido, eu vou ter tanto o numerador como o denominador variável, e se eu tiver um crescimento, tá, eu não posso associar esse crescimento a uma perca da eficiência. Eu não sei ponderadamente o que é que aconteceu na variabilidade dos dois componentes da fação. Então, para esse caso aí, que vocês tenham, principalmente indicadores, se você escolher o indicador de eficiência energética, porque o denominador é variável também, há uma necessidade de fazer um tratamento estatístico desses indicadores. E aí vem a camada dos software 2. Tá? E tem várias ferramentas, eu gosto muito dessa ferramenta aqui, que é o MTR.
M de monitoramento em inglês, T, target, que é estabelecimento de metas, e R, report, que é divulgação dos resultados. Tá? Ele é um método estatístico, foi desenvolvido no Reino Unido. Hoje, um dos países que mais aplica é o Canadá. Eu tive o treinamento através de uma ONG canadense, a GERB, tá? É um programa que eu participei da Confederação Nacional das Indústrias, que foi conduzido pela CNI e pelo Procel, que era o programa de eficiência e força motriz industrial. Nós tivemos esse treinamento, a partir desse treinamento eu passei a gostar muito dessa ferramenta. Uma ferramenta estatística que utiliza de duas ferramentas estatísticas, tá? A correlação linear e a soma cumulativa das diferenças. Então, ela você coloca uma série temporal, por exemplo, quilowatt-hora por tonelada produzida, tá? Cria um baseline, quer dizer, um período de excelência que você escolhe, tá? E o resultado do MTR é uma carta de controle. É que aqui, até a 11ª semana, é o que nós chamamos da baseline. A partir daí, a ferramenta estatística, ela transforma, tá, em um gráfico em que esse gráfico, a tendência para baixo é ganho de eficiência e se eu tiver uma inclinação para cima é a perda da eficiência. Então, eu posso observar nesse gráfico aqui, deixa eu colocar aqui um apontador laser, eu posso observar que da 11ª semana até a 25ª, eu tenho uma tangência matemática que me apresenta ganhos de eficiência energética. Na 25ª semana, ocorreu algum fator no meu chão de fábrica lá que está sendo monitorado, e que essa carta de controle representa a operação, aconteceu alguma coisa que eu perdi um pouco o ganho de eficiência. Então, isso aí já é uma informação gráfica simples e poderosa, porque ela já me indica que eu tenho que tomar alguma providência. Primeiro, para pesquisar qual foi o agente de perda da eficiência, e segundo, tomar providência para evitar que esse agente volte a se fazer presente. Então, essa é a carta de controle. Eu posso aplicar minha carta de controle para uma fábrica, eu posso aplicar a minha carta de controle para setores, eu posso aplicar minha carta de controle dentro do setor para várias máquinas iguais, eu posso aplicar minha carta de controle para vários operadores de uma mesma máquina para identificar qual é o operador de excelência em termos de eficiência energética. Bom, continuando, mais pragmaticamente, o que é que eu entendo que vem a ser a composição da gestão de energia elétrica? Eu digo, também é uma visão bem particular minha, que a gestão da energia elétrica ela começa na aquisição da energia. Principalmente consumidores do grupo A. Você vai ficar no mercado regulado ou você tem condições já para ir para o mercado livre? Geração distribuída. Você faz o gerenciamento da fatura? Eu, no próximo slide, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então, a primeira etapa da implantação de um sistema de gerenciamento de energia elétrica é a gestão eficiente na aquisição da energia. O segundo é a gestão da demanda. E gestão de demanda é pouco publicado, é muito pouco divulgado. Ações, principalmente ações focadas no varejo, no consumidor. Muito se fala aí de gerenciamento pelo lado da demanda, mas é o sistema macro. É um sistema macro. É de rede básica. É mais macro. Mas gerenciamento de demanda no varejo, olhando uma unidade de consumo, pouca coisa é publicada. E, para mim, é muito importante. Por isso que eu vou focar nesse nosso treinamento na gestão de demanda. E terceiro, é o que é mais conhecido e publicado sobre eficiência energética, que é o gerenciamento de consumo. Vocês vejam que, para cada um desses aí, eu coloco duas frentes de serviço. A gestão da demanda, basicamente, eu digo que são duas etapas, ou duas frentes. Primeiro, evitar
partida simultânea de grandes cargas. Você tem que desincronizar, na medida do possível, o acionamento de grandes cargas. Por quê, pessoal? Porque demanda, ao contrário de consumo, que é energia, não é temporal, não depende do tempo. Demanda, como eu vou definir para vocês aqui, mas infelizmente eu não vou ter muito tempo para trabalhar o conceito de demanda. Demanda depende de instante. E a gente paga, ou seja, a demanda faturada é pelo maior valor medido em um período de faturamento. Então, a gestão de demanda ela é mais sofisticada porque o gestor não pode se recuperar. Ele perdeu o controle do instante, ele vai pagar por aquilo ali. Ao contrário do gerenciamento de consumo, que por ser uma grandeza temporal, se eu perder o controle em uma semana, eu tenho mais 3 semanas, vamos dizer, se eu perdi na primeira semana o controle, eu tenho mais 3 semanas para poder minimizar um pouco o prejuízo por perda do controle na primeira semana de consumo. Tá? A primeira é evitar a partida simultânea de grande carga e a segunda é você realizar ações que promovam a linearização da curva de carga. A curva de carga também é uma outra maneira da gente chamar curva de demanda. E eu vou mostrar para vocês 2 ações que podem ser aplicadas para linearizar a curva de demanda. A gestão de consumo, que é mais divulgada, consumo é quilowatt-hora, K é simplesmente um múltiplo, então consumo depende da potência dos equipamentos, e aí no caso é você procurar utilizar equipamentos eficientes, e do tempo que o equipamento fica ligado. Aí é principalmente evitar equipamento elétrico trabalhando sem necessidade, aí é o caso de desperdício, é o caso de você trabalhar as pessoas, conscientizar as pessoas, ou você procurar trabalhar no processo, através de melhoria no processo ou automatização do processo, fazendo com que essa melhoria aí diminua o tempo de operação dos equipamentos elétricos. Então, esse é o gerenciamento de consumo. É você atuar na eficiência dos equipamentos, é uma ação de tecnologia, e a outra é você trabalhar no tempo que o equipamento está trabalhando. É nisso que nós vamos focar. Gestão da aquisição de energia, como eu falei, a primeira das etapas. Tá? Mercado livre ou mercado regulado? Estudos hoje demonstram que o mercado livre, se você tiver condições, porque nem todo mundo, nem todo consumidor do Grupo A pode ir para o mercado livre. Tá? Tem um mínimo de demanda contratada, tá? E também tem algumas restrições de tensão de fornecimento. Você deve contratar uma empresa para fazer um estudo, para saber se você pode ir para lá. Tá? Mas, se você tiver esses requisitos, estudos demonstram que você pode oferir até 30% de economia em relação ao mercado regulado. Agora, lembrando, pessoal, que quando me perguntam, professor, é muito vantajoso o mercado livre? Eu digo, olha, pessoal, é. Agora, tudo na vida tem um preço. Toda liberdade nossa, ela tem um preço para ser conquistada. E o preço é, para você ser o consumidor livre, você vai ter que fazer um gerenciamento da sua fatura de energia muito mais profissional. Eu falo que, enquanto a gente tem uma fatura somente no mercado regulado, no mercado livre, no mínimo, são 5 faturas. Nos meus treinamentos que eu dou sobre gestão de fatura, a gestão profissional não é uma coisa muito comum ainda como uma cultura nos nossos consumidores. Geração do horário de ponta, isso é o caso típico, tá? Por exemplo, tá? De consumidor que não pode deixar de usar energia no horário de ponta. É o caso de setor de comércio e serviço. Shopping, lojas de departamento, hotéis, hospitais, escolas com 3 turnos. Esses consumidores eles não podem deixar de usar o horário de ponta. Tá certo?
Então, uma maneira, já que a tarifa convencional, que era mais adequada para esses consumidores, foi extinta, uma maneira de você minimizar esse custo aí é você analisar a atratividade financeira na aquisição de um equipamento que vai te gerar a energia na hora de ponta. Muito utilizados os geradores a diesel automatizados. Mas, mais uma vez, eu falo que não existe, isso não é uma solução general. Cada caso é um caso que tem que ser estudado. Depois, a gestão da fatura. Principalmente, e aí eu estou focando no grupo A, que é o nosso foco aqui, principalmente analisando as 3 variáveis de gestão da fatura. Demanda contratada, essa é a mais séria, modalidade tarifária e a questão dos excedentes reativos. Pessoal, uma fatura mal gerenciada tem um potencial de redução econômico mensal da ordem de 8% até 15%. Isso é fruto dos meus 11 anos de treinamento nessa área aí. Tá? Então, é fundamental. Depois, geração distribuída. Geração distribuída, o mercado me fala, tá, que o grupo B está muito atrativo. Grupo B está muito atrativo o uso da geração distribuída. Tá? No grupo A, ela sofre uma concorrência muito grande do Mercado Livre. Então, a geração distribuída para o grupo A, a análise de atratividade financeira tem que ser muito bem feita. E lembrar que a principal variável para um projeto fotovoltaico no grupo A chama-se demanda contratada. Porque a demanda contratada é que define a disponibilidade de potência para consumidores do grupo A. Depois é a parte jurídica, né? Créditos tributários aí. Então, tem algumas ações jurídicas que promovem a economia tributária. Isso aí não é muito minha área, eu não vou nem entrar, mas eu coloco aí também como um participante da gestão de aquisição de energia elétrica. Definições necessárias para entrar na segunda etapa, que é gerenciamento de demanda. Fazer gerenciamento de demanda e depois nós vamos para o gerenciamento de consumo. Tá? Algumas definições necessárias. Grupo A e Grupo B, eu já venho falando para vocês, mas só reforçar. Alta tensão são os consumidores que têm potência instalada superior a 75 kW, tá? E são atendidos nessas tensões aí, no Sudeste. No Nordeste, as tensões são a grandes empresas, A3, 69 kV, e o A4, as médias e pequenas empresas, 13,8. Aí no Sudeste tem outras variáveis. Tá? A baixa tensão, tá? Os consumidores que são atendidos com potência instalada abaixo de 75 kW, e é importante a gente notar que o faturamento é diferenciado, porque a fatura na baixa tensão é monômia. Das 2 grandezas elétricas que são passíveis de serem faturadas, que é consumo e demanda, na baixa tensão, só o consumo é faturado. Por isso que a tarifa é monômia, só essa grandeza é faturada. Já na alta tensão, além de consumo, é faturado também demanda. E essa particularidade de a demanda entrar para ser faturada é que causa toda a sofisticação técnica na fatura para o consumidor de média tensão, do grupo A. Tá? Eu digo que a fatura, e a pura verdade, a fatura de média tensão, a fatura do grupo A é um documento técnico. E por ser um documento técnico, ela tem que ter uma leitura técnica. Para isso, precisa de uma capacitação. A pessoa que fica responsável pela autorização no pagamento da fatura, ela tem que ser capacitada para saber, no mínimo, ler tecnicamente a fatura. Porque lá a gente tem que ter cuidado com aquelas variáveis de controle que eu falei. Modalidade tarifária, demanda contratada, e se há presença de excedentes reativos, que encarecem muito o preço médio. Eu vou definir para vocês. Bom, o segundo é o consumo. O que é conceito de consumo? Consumo é a energia que é medida em um período de faturamento. O período de faturamento é a quantidade de dias necessários de medição para que uma distribuidora emita uma fatura.
Então, essa é a definição de consumo. E depois, demanda. Demanda é a média das potências elétricas instantâneas integralizadas e solicitadas pelo consumidor em um intervalo de tempo que é padronizado 15 minutos. Ou seja, a cada 15 minutos, o medidor de demanda calcula o valor médio matemático das potências elétricas instantâneas daquele intervalo de 15 minutos. E essa média matemática das potências elétricas instantâneas é que nós denominamos de demanda. Portanto, como eu afirmei para vocês, demanda depende de instante. Apesar de ser uma média matemática do intervalo, mas essa média depende de instante. Ok? Professor, o que vem a ser potência elétrica instantânea? É aquela potência elétrica que uma determinada instalação demanda a cada instante da distribuidora. Então, o medidor nada mais é do que um microprocessador, que a gente programa ele com uma fórmula matemática para poder ele calcular a média das potências elétricas instantâneas a cada intervalo de 15 minutos. E produz um gráfico semelhante a isso aí. Esse é um dia em que esse horário aqui é o horário de ponta, tá? O horário de ponta, 18 às 21 horas, aqui é fora de ponta. E você pode notar que entre uma hora e outra, você tem 4 intervalos de medição de demanda. Se esse gráfico aí representasse não um dia, mas um período de faturamento, a demanda que interessava para ser faturada era a demanda máxima. A demanda a ser faturada vai ser o maior dentre a demanda máxima, que nós chamamos também de demanda registrada, e a própria definição de demanda registrada é a demanda, é o maior valor de demanda medida em um período de faturamento. Esse valor é comparado com a demanda que você contratou. O maior desses dois valores é que vai ser multiplicado pela tarifa de demanda no faturamento de demanda. Então, vamos imaginar que esse seja um período de faturamento que eu tenho a demanda máxima. Se eu pegar a altura de cada demanda desse período de faturamento e somar, e pegar e dividir essa soma pela quantidade de demandas que participaram dessa soma, eu vou encontrar a demanda média. Eu fiz isso porque eu vou definir fator de carga. Fator de carga é a relação entre a demanda média e a demanda máxima. O que é um fator de carga ideal para uma instalação elétrica? O maior possível. Porque o fator de carga ele indica a ociosidade da instalação. Ociosidade da instalação elétrica é ineficiência. A gente paga financeiramente por instalação elétrica ociosa. E eu vou demonstrar isso para vocês. Por que o fator de carga é importante? Exatamente porque ele indica uma tendência de que melhor modalidade tarifária eu devo escolher. Para isso é o fator de carga na ponta, tá certo? Ele indica e ele atua no preço médio. Eu vou fazer uma afirmativa aqui que vai ser a estrutura daquela segunda ação de gestão da demanda, que é você linearizar a curva de demanda. Tá? Eu vou dizer, você linearizar a curva de demanda, você aumenta o fator de carga, porque eu vou ter demanda média e demanda máxima próxima. Se eu linearizar o perfil da curva, eu aumento o fator de carga. Aumentando o fator de carga, eu vou diminuir o preço médio. Eu preciso provar isso para vocês. Então, para isso, eu vou definir preço médio. Preço médio é igual à fatura que a gente paga dividido pelo consumo total. No caso de alta tensão, é a somatória do consumo na ponta mais o consumo fora de ponta. Tá certo? E fator de carga, a gente definiu como sendo a demanda média em quilowatt sobre a demanda máxima. Se eu multiplicar em cima e embaixo essa fração por tempo, em cima eu vou ter quilowatt-hora. Então, eu vou ter consumo. Dividido por tempo, eu não alterei a minha fração. Eu posso fazer isso porque a demanda máxima é medido. Eu não posso alterar. Mas a demanda média é calculada. Então, eu posso ver ela de outra forma. E agora é consumo. Então, fator de carga agora, para mim, passa a ser consumo dividido por tempo vezes a demanda máxima.
Então, eu vou fazer uma correlação entre a equação 1 e a equação 2, e preço médio agora, para mim, vai ser fatura dividido por consumo. Mas consumo, pela a fórmula 2, é igual a fator de carga vezes tempo vezes demanda máxima. Normalmente, a demanda máxima é que define a minha demanda contratada. Por isso que eu coloquei aqui demanda contratada. De maneira que agora eu tenho uma expressão matemática que correlaciona preço médio, eu pago mensalmente, e fator de carga. E eu observo que eles são inversamente proporcionais matematicamente. Eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu faço a ação de linearizar a curva, eu já demonstrei que pela expressão demanda média sobre demanda máxima, eu linearizar a curva, eu estou aumentando o fator de carga. Portanto, eu estou diminuindo o preço médio. Então, pessoal, isso é que demonstra, de uma forma concreta, matematicamente, que ações para linearizar a curva de demanda trazem como resultado redução no custo mensal com a instalação elétrica. Isso também é eficiência energética. Que ações a gente pode fazer para linearizar a curva de demanda? A primeira delas é dar um corte na curva de carga. Para isso, a gente utiliza um equipamento chamado de controlador de demanda. O controlador de demanda nada mais é do que um microprocessador que vem programado de fábrica com algoritmos computacionais de inteligência artificial, normalmente lógica fuzzy, em que ele tem passado um período de aprendizado, tá? Ele tem a capacidade de prever qual vai ser o próximo instante de demanda. E, para isso, ele observa qual foi a ordem que eu dei para ele, dizendo, olha, você vai dar um corte no valor de demanda de 250 kW. Para isso, você pode desligar essas cargas aqui por esse tempo, normalmente um tempo pequeno. Então, ele identificando que o próximo step de demanda vai ser maior do que a ordem que eu dei para ele, ele pega e desliga uma das cargas que eu falei para ele, tá? Durante um certo tempo. Se aquilo não resolver, ele desliga a carga subsequente. Nós chamamos essas cargas de cargas não essenciais por um intervalo de tempo muito pequeno. Então, é assim que funciona o uso do controlador de demanda. E eu dou um corte. Quer dizer, esse corte aí lineariza a curva de carga. É um equipamento que não é muito caro, um investimento. Está na faixa de R$ 3.500 a R$ 4.000 no máximo. Tá? E o tempo de retorno dele, se o estudo de implantação dele for bem feito, tá? É um payback muito, muito, muito pequeno. A outra é você conhecendo a sua curva de carga, você conhecendo a sua curva de demanda, você analisar a possibilidade de transferir cargas elétricas, equipamentos elétricos, de picos para vales. Então, essa providência você vai linearizar a curva. Para isso, evidentemente, você precisa conhecer a sua curva de carga. Se você não conhece, existe uma ferramenta que nós utilizamos muito, que chama-se mapeamento da curva de carga. Tá? Aqui é a foto do controlador, um dos controladores de demanda. Tá? E o mapeamento, tá? Depois eu volto para cá, o mapeamento da curva de carga é bem simples. Você começa fazendo uma planilha em que você lista todas as cargas elétricas contidas na instalação elétrica e a sua potência. Depois você, de posse disso aí, você se reúne com as pessoas que conhecem, que têm um conhecimento muito bom dos equipamentos elétricos, seja o pessoal de manutenção, seja o pessoal de produção, seja o pessoal, os engenheiros, enfim, você internaliza a discussão e procura colocar esses equipamentos em um quadro temporal. Eu estou dando um exemplo aí. 8 às 9 horas, quais daquelas cargas que estão na planilha anterior que funcionam? Você vai fazendo isso hora a hora. E posse dessa planilha aí, você começa a sentar e discutir a possibilidade de tirar carga de horário de pico para vale. O que eu falo para vocês é o seguinte, qualquer transferência de carga tem um impacto financeiro
muito bom. Muito bom. E aqui, que eu passei, tá? A gente chama de curva de carga típica. É uma maneira gráfica de vocês entenderem também o que linearizar a curva diminui o custo que a gente paga pela energia elétrica. Então, vocês imaginem que eu tenho aqui o que nós chamamos de mês típico de operação. A gente obtém essa curva aí através de um processo estatístico. E a gente pega um ano, por exemplo, e vai analisando estatisticamente. E procura traçar um mês que me represente a média de consumo de energia de uma determinada instalação. Então, feito esse trabalho, a gente chega nessa curva aqui e eu estou representando essa seta aqui, a demanda contratada desse consumidor hipotético. Evidentemente que se aquilo ali for a demanda contratada, todo esse meu retângulo aqui vai ser a energia total que, em média, esse consumidor está consumindo. É o retângulo total aí, cujos limites está lá na demanda contratada. Se isso é verdade, essa área verde aqui, eu posso dizer que é a energia que eu pago e que eu utilizo. E a área verde clara é a energia que eu pago e não estou utilizando. Então, pessoal, se eu conseguisse transportar essa carga aqui, eu procurasse fazer um estudo, entrasse em acordo com o pessoal, que eu pudesse transportar os equipamentos, que é responsável por essa carga aqui, ou para cá, ou para cá, ou para cá, eu poderia muito bem reduzir essa minha demanda contratada de 350 para 200 e pouco aqui. E vocês iam verificar que a área verde escura, ela permanecia a mesma. Mas eu ia reduzir drasticamente a área verde clara. E o que é a área verde clara? É desperdício financeiro. É energia que eu pago e não utilizo. É ineficiência gerencial, causando um acréscimo desnecessário no preço que é pago pelo uso da energia. Então, isso é gerenciamento de demanda, pessoal. Aqui eu deixo para vocês um estudo que foi feito, aqui está a fonte, pela Celesc, em que comprova a afirmativa que nós fizemos aqui, que você aumentar o fator de carga, você diminui o preço médio. Ok? Então, isso é para demonstrar para vocês que já há fontes de estudos comprovando, na prática, essa ferramenta que eu, particularmente, uso muito, que é a linearização da curva de demanda para reduzir o preço médio de um determinado consumidor do grupo A. Então, isso é gestão de demanda, pessoal. Isso é gestão. Agora, vamos para gestão de consumo. Bom, consumo é potência vezes tempo, o que dá exatamente o quilowatt-hora medido. Isso é. Então, se eu quero gerenciar consumo, ou eu atuo aqui, ou eu atuo aqui. Eu gosto muito, quando sou perguntado sobre, professor, tudo bem, o que é o equipamento gastador de energia? E agora eu vou focar bem no grupo B. Professor, qual é o equipamento dentro da minha casa que eu tenho que ter aquele olhar? Qual é o equipamento gastador de energia? E eu, para ser bem claro, para ser entendido, para me abstrair da engenharia, para poder ser entendido, eu digo, todo equipamento elétrico que muda a temperatura, que altera a temperatura, a gente tem que ter muito cuidado na utilização dele. Seja esse equipamento elétrico para produzir calor, seja esse equipamento elétrico para produzir frio. Esses são os equipamentos que a gente tem que ter cuidado. E a gente pode puxar isso para o grupo A também. Os equipamentos elétricos, os equipamentos que utilizam energia elétrica para alterar a temperatura são aqueles que a gente tem que colocar o olhar crítico técnico. Bom, eu vou começar com o sistema de iluminação. Por que é importante o sistema de iluminação? Ele é responsável ponderadamente por 20% de todo o consumo de energia elétrica no Brasil, aproximadamente. E 40% se o setor for comércio e serviço. É um uso final bem
importante. Tá? Eu não vou entrar em detalhes. Como vocês estão vendo, pelo tempo, eu tenho que ser pragmático nesse nosso treinamento. Eu tenho que mais falar sobre máximas e fatos relevantes do que se eu for entrar em detalhes, porque não tenho tempo. Tá? Mas eu vou... Um projeto eficiente de iluminação, ele tem essas etapas que ele tem que ter um olhar bem crítico. Primeiro, o atendimento às normas técnicas, né? Existem os níveis de iluminamentos mínimos para cada atividade visual que é feita num ambiente que vai ser iluminado. Isso faz parte da normalização de qualquer estudo luminotécnico que vai ser realizado. Então, essa é a primeira criticidade que nós temos que ver. Segundo, é o tipo de lâmpada. Tá? Hoje, pessoal, o LED está avassalador. Seja na utilização de pequenos pontos de sinalização, seja até em grandes ambientes, como iluminação de vias públicas, de centros esportivos, o LED está vindo avassalador. Depois a gente tem que ver as características do ambiente. Que tipo de usuário do ambiente, né? Qual a criticidade do trabalho visual que ele vai fazer. Tá? Para isso, a gente tem que ter cuidado, quando for projetar, utilizar cor clara, porque as cores claras para teto, piso e parede, que se forem utilizadas, diminui a necessidade de potência de iluminação artificial. Essa relação tem tudo a ver com eficiência energética, tá certo? Nós temos que ver qual a temperatura de cor da lâmpada, e temperatura de cor da lâmpada não tem nada a ver com emissão de calor pela lâmpada, não tem nada a ver, e sim com reprodução de cor. Isso aí também é uma característica do ambiente. Então, isso aí são ações que fazem parte também do projeto de luminotécnica eficiente. Depois, o uso de automação, que hoje já está sistemas de automação, e eu vou falar um pouco sobre sistemas de automação, e aproveitamento da iluminação natural. O tipo de lâmpada, a lâmpada LED. Pessoal, não é qualquer LED que a gente pode estar comprando. Tá? Principalmente que o LED já está sendo regulamentado pelo Inmetro, tá certo? Então, não é qualquer LED. A gente tem que ter cuidado, porque nem todo LED é igual. Tá? Então, a gente tem que ver o datasheet deles, teste fotométrico, procurar se informar. Procurar se informar. Não é só pelo fato de ser uma lâmpada LED, sem a gente ter a crítica sobre o fabricante, sobre a fabricação, se ela tem certificação, se é de boa qualidade, tá? Nós temos que passar por essas etapas. Automação. Automação, eu vou apresentar o sistema aqui, desde sem automação, e a gente vai crescendo na sofisticação de automação. Tá? Então, começa com um sistema sem automação, depois a gente parte para a divisão de circuito. Isso é extremamente importante para grandes ambientes, principalmente na limpeza. Por exemplo, se tem um prédio, tá? Se eu tiver toda a iluminação sendo controlada somente um circuito, se eu não fizer a divisão, tá? O pessoal, tá? Vai começar num setor, mas todo o andar, por exemplo, vai ficar iluminado. Então, dividir, estratificar os circuitos, tá? É também permitir que, através dessa divisão aí, a gente tenha uma eficiência maior no uso da iluminação artificial. Depois, a gente pode pensar em timers e sensores de presença. Vamos sofisticando o nosso sistema de automação até chegar no que a gente hoje considera um sistema de automação de iluminação, tá? Completo. Seria um sistema que tem uma programação horária, variável, inclusive. Você faz a programação das lâmpadas, tá? Dependendo de uma programação de uso dos locais. Você tem sensores de ocupação, tá? E dimerização automática. Dimerização automática é que você pode conjugar a potência de iluminação
com a potência de iluminação natural lateral, por exemplo. Então, você tem um sensor que mede o quanto você está ganhando de iluminação natural por uma janela, por exemplo, e ele comanda, através do sistema de dimerizar, a potência de iluminação da lâmpada, para atender o nível mínimo de lux necessários no plano de trabalho visual. Ok? Evidentemente que você caminhando para a sofisticação da automação, você tem duas verdades. Você ganha eficiência, mas também você vai ter que investir mais no sistema. Bom, aqui eu dou um exemplo de iluminação natural, chamando a atenção para alguns aspectos. Primeiro, a fonte de luz natural não é o sol. Nós falamos que a fonte de luz natural são os raios solares ou refletidos ou filtrados. Você não pode colocar o raio solar dentro do seu ambiente vindo com ultravioleta, com calor. Porque aí é um péssimo negócio. O que você ganha no sistema de iluminação, você vai perder retirando calor. É um péssimo negócio. Então, a fonte de luz natural é a fonte solar filtrada ou refletida através de soluções arquitetônicas. E, principalmente, se você for utilizar a iluminação natural zenital pelo teto, aí é que você tem que ter mais cuidado. E nesse caso aí, a questão do ganho de calor no ambiente é muito mais séria. Então, a gente recomenda muito o sistema de iluminação natural para ambientes que tenham algumas características construtivas, como sendo o pé direito alto e um sistema de ventilação cruzada muito bom. Então, nesses casos assim, como está aqui esse exemplo aqui, é recomendado. Tá? Como é recomendado também sistemas de filtragem, como o emprego desses equipamentos aqui, que são feitos a partir desse material aí, que é o acrílico leitoso, que tem a característica de quebrar a ultravioleta do calor. Bom, sistema de iluminação é isso aí. Vamos para o sistema de força motriz. Vou focar muito no motor elétrico e na transmissão, tá bom? Vou falar um pouco da carga acionada, principalmente as cargas mecânicas variáveis, tá? Então, ponderadamente é muito importante, porque representa a força motriz 45% do consumo de energia no setor industrial, tá? Nós temos o motor aqui, e o motor elétrico, ele apresentou uma evolução bem grande, principalmente a gente classificando, como é classificado, através dos índices de rendimento, IR. Nós começamos com IR1 na década de 60, com rendimentos da faixa de 88%, passando para o IR2 nos anos 2000, 94%, IR3 aqui 2013, tá? 95%, e agora a última geração, que é IR4, que é o motor com imã permanente. Tá? E nós chegamos a um incrível valor de rendimento da ordem de 97%. Quer dizer, é uma senhora máquina. Tá? Se trabalhou muito bem a engenharia construtiva de motores elétricos ao longo desses anos. E nós passamos de rendimentos da faixa de menos de 90% para quase 97%. Quais são as causas de desperdício no uso, principalmente, do motor elétrico? Primeiras são duas que a gente tem que evitar, principalmente na especificação, no projeto de especificação do motor, que é o motor sobredimensionado, motor que foi dimensionado a maior do que a necessidade de potência para acionar a carga mecânica, tá certo? Ou motor trabalhando a vazio. Isso eu vou mostrar através da curva de desempenho dos motores no próximo slide, que são
Isso é crítico. A gente deve evitar. Depois, tensão de alimentação. O motor tem que funcionar com a tensão mais próxima possível da tensão nominal. Por exemplo, 380 volts. Se ele trabalhar com tensões maiores, ele vai aumentar as perdas magnéticas, diminui o rendimento. Se ele trabalhar com tensões menores, ele vai aumentar as perdas do cobre, as perdas ômicas e baixo rendimento. Então, o motor tem que trabalhar com a tensão a mais próxima possível da nominal. Depois, a transmissão. A transmissão mais eficiente é a transmissão de eixo direto. É o eixo do motor sendo conectado diretamente ao eixo da carga mecânica. É a mais eficiente, mas é a menos utilizada, porque nem sempre a gente pode utilizar essa solução. A mais utilizada é a transmissão indireta. Na transmissão indireta, nós temos as correias pneumáticas e as correntes metálicas. A mais eficiente é a corrente metálica, mas a mais utilizada é as correias pneumáticas. Se for utilizar as correias pneumáticas, a mais eficiente é a que tem um perfil V. Então, a primeira coisa da transmissão que eu falo é exatamente o tipo de transmissão utilizada. Depois eu vou mostrar duas outras características. E, por fim, nós temos a questão do rebobinamento, que é uma ação que, se não for feita bem feita, tá? E a gente precisa ter muito cuidado na empresa que for fazer esse tipo de coisa aí, você altera as características construtivas do motor. E alterando as características construtivas, você vai estar alterando o rendimento do motor. E, por fim, acionamento de cargas mecânicas variáveis. Eu já toquei no assunto. Bom, com relação àquelas duas primeiras etapas lá, o que é que eu mostro? Você está vendo aqui a curva de desempenho de um motor. Nesse eixo aqui, você tem um carregamento dele, e aqui você tem algumas escalas que representam fator de potência e rendimento, a corrente, que é a curva verde, fator de potência, a curva azul, a cor laranja é o rendimento, e aqui é a velocidade de eixo do motor. Então, vejam aqui, se eu pegar, eu vou ter o maior rendimento a partir de 60% de carregamento dos motores. Vocês podem olhar aí. Valores de carregamento menores, quanto menor, você está vendo que é um joelho, em que o rendimento vai caindo muito, e traz com ele o fator de potência. Então, você trabalhar com motor subcarregado, com carregamento baixo, você, além de ter perdas por baixa do rendimento, você ainda vai ter excedentes reativos, porque você está baixando o fator de potência da instalação. É uma prática que a gente deve evitar, e eu estou mostrando aqui, graficamente, de uma forma concreta, como isso aqui impacta. Agora é a questão da transmissão. Além daqueles tipos de transmissão, como a mais utilizada é a correia pneumática, um dos primeiros critérios que a gente tem que observar, para que, mesmo nesse caso aí, a gente não tenha uma perda de rendimento, de potência transmitida, é a folga da corrente. A gente diz que a folga máxima admitida ela é encontrada através dessa equação aqui, que depende da distância entre as duas polias. Tá bom? A outra é a questão do enquadramento, né? Da instalação. Você ter uma instalação em que você evite essas duas situações aqui. Hoje, com trenas, né, de LED, isso é muito fácil de você fazer isso aí. E, por fim, carga variável. Eu já me referi, bobeamento com vazão variável. Por exemplo, você tem um sistema de tratamento de efluente em que o armazenamento da água é feito em diversos níveis. Então, eu vou precisar bombear em diversos valores de vazão. Tá? E, nesse caso aí, foi utilizado a válvula de estrangulamento. Isso aqui eu vou mostrar, tá? E com a válvula de estrangulamento, antes, tá? Isso aqui, você tem uma perda muito grande, porque você está colocando para controle de vazão carga adicional no sistema hidráulico.
Tá? A solução será você trocar esse sistema pelo controle de vazão sendo feito pela atuação de um controlador de velocidade, um inversor de frequência. Você cria aqui uma malha de controle PWM bem simples, tá? Em que você controla a vazão através do controle da velocidade do motor. Isso traz um ganho muito grande. Então, força motriz, a gente precisa ter esses cuidados. O motor tem que trabalhar a partir de carregamento ideal, carregamento médio, 60%, e a questão da tensão, a questão do alinhamento da transmissão, a folga máxima, tá? Cargas variáveis, estudar sempre a possibilidade de controlar a variável do processo, tá? Pela a velocidade do motor. Se você puder fazer isso, hoje o inversor de frequência, que era muito caro, hoje ele está bastante, um valor bastante aceitável, tá? E é isso, pessoal. Também ter cuidado com os pontos quentes, né? Você veja é desperdício de energia, é a transformação de energia elétrica em energia térmica não produtiva, tá? E nós temos uma máxima. O pior uso da energia elétrica é você transformar ela em calor. Para nós, técnicos do setor de energia elétrica, isso é bem próximo de crime. Energia elétrica é um bem muito, muito caro para nós, para a gente estar transformando em calor. E, principalmente, calor desnecessário, né? Desperdício. Então, você veja aqui, você faz varredura, tá? Você encontra conexões que promovem esses pontos quentes. 358, 158. Provavelmente, isso são emendas mal feitas ou conexões mal apertadas. Bom, climatização. Tá? Nós temos pequenos ambientes e grandes ambientes. Pequenos ambientes utilizados bem os splits, né? Grandes ambientes, os chillers. Estou dando 2 exemplos de equipamentos que são utilizados. Tá? A potência climática para pequenos ambientes é o BTU hora, e a potência climática para a potência térmica de climatização para grandes ambientes é a TR, tonelada de refrigeração. Uma tonelada de refrigeração é aproximadamente 12.000 BTUs hora. Então, para pequenos ambientes, tá? A recomendação, que é clássica, é trabalhar na temperatura de 7 pontos adequada, tanto para pequeno como para grande ambiente, não obstruir a saída de ar com cortinas ou outros objetos. Sempre que o ambiente estiver desocupado, desliga o equipamento, é a questão de evitar desperdício de energia, manter as portas e as janelas bem fechadas, tá? E limpe o filtro de ar, que além de uma providência que vai eficientizar, tem a ver com a saúde, tá? E sempre dá preferência comprar o equipamento de climatização celular. Hoje, vocês têm aí, principalmente vocês aí do Sudeste, analisar sempre a tecnologia inverte. Você analisando a atratividade financeira. Aqui é um exemplo do celular. Você veja que o equipamento 9000, que é muito utilizado para quartos, né, ambientes residenciais, tá? Você tem uma potência de 810 se você comprar o celular. Se você comprar um selo D ou ELA, você veja o quanto aumenta de potência. Se você multiplicar isso pelo tempo de uso e pela tarifa, você vai ver o quanto é que você está agregando a mais por não ter comprado um equipamento celular. Aqui eu mostro um trabalho que foi feito que apresenta a minha cidade, o município da região metropolitana de Fortaleza, tá? Utilizando as equações de Humphreys, que é uma metodologia acadêmica, em que você pega um histórico de longo prazo e transforma esse histórico climático em um gráfico que represente a média do ano de temperatura. A zona de temperatura confortável, de conforto humano, essa aqui é a chureada. A vermelha são as temperaturas médias máximas, a azul as temperaturas médias mínimas e a verde as temperaturas médias. Então, vocês vejam que na minha região, tá, eu colocar um set point de temperatura aqui de 17, 18 graus,
Eu, além de estar desperdiçando energia elétrica, eu estou desperdiçando dinheiro. Eu estou desperdiçando dinheiro. E, além de tudo, eu estou incomodando os usuários daquele local. Ok? Há estudos que demonstram que, em média, mas também depende da carga térmica, do volume a ser climatizado, mas, em média, só para a gente ter uma ideia, o aumento de 1 grau centígrado na temperatura de set point pode reduzir aproximadamente, em média, 7% do consumo de energia elétrica. Então, pessoal, temperatura de set point baixa, além de poder incomodar os usuários, é desperdício de energia e de dinheiro. Grandes ambientes. As máximas de tecnologia hoje são: os compressores têm que ser desenhados para full range, tá? A utilização de motores simples de magneto permanente, o ímã permanente, bancais magnéticos, tecnologia de levitação magnética, não tem mais atrito, tem bala, e controle integrado. A tecnologia do sistema de controle inverter, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma máquina que ela pega e ela atende a esses requisitos modernos do principal equipamento de sistema de climatização para grandes ambientes, que é o compressor. Esse compressor aqui, ele tem o motor de ímã permanente, ele tem rotor centrífugo com 2 estágios, você está vendo aqui os 2 estágios, primeiro estágio e segundo estágio, o que atende à condição de full range, tá certo? E ele tem o rolamento magnético. Ou seja, ele não tem. O rolamento magnético tem 2 grandes vantagens. A primeira é que, tirando o atrito, aumenta muito a eficiência do equipamento. E a segunda, como não tem um atrito, eu não preciso estar utilizando graxa sintética no rolamento. O que evita um grande problema no sistema de climatização, que é a causar impurezas no ar de admissão do sistema de climatização. Aqui ele também tem a outra, que é o controle, né? VFD, que é o controle. Então, em função de tudo isso, ele é livre de óleo e todos os seus componentes, eu já falei, principalmente a graxa que era utilizada nos rolamentos mecânicos, excelente eficiência em plena carga, em cargas parciais, que é full range, baixíssimo nível de ruído, exatamente porque ele não tem atrito, tem um peso mais leve, vou apresentar para vocês, e tem um baixíssimo nível de vibração. Além de tudo isso aí, é muito mais eficiente no consumo de energia elétrica. Tá? Algumas características que eu retirei de uma marca bem presente desses compressores. Tá? Você vê aqui, tá? A comparação dele em termos de peso. Tá? Eu parto de 300 para 500 TR e os que não são utilizando essa tecnologia, quase que eles dobram o peso do equipamento. Já esses modelos mais modernos praticamente não alteram o peso do equipamento. Tá? E a outra, que aí é que me encantou, é exatamente a partida. Você sai de 300 TR para 500, tá? E no modelo convencional você alterava a corrente de partida de 500 para 1000, dobrava, e você vê que a corrente baixa permanece, mesmo eu aumentando a potência dos meus chillers em TR. Bom, pessoal, para finalizar, eu apresento para vocês o que é que eu acredito seja a composição de um programa de gestão no uso da energia elétrica, PGE. Então, na implantação, você tem que realizar um diagnóstico energético, elaborar um relatório técnico e implantar. Como eu falei para vocês, as 3 etapas. Tá? Isso aqui é o processo de implantação. Mas não adianta a gente implantar o programa se a gente não tiver
um organismo interno na empresa que mantenha os resultados ao longo do tempo, ou seja, que torne sustentável o meu programa de gerenciamento de energia. E agora eu venho para a fase de manutenção. Para isso, você tem que criar um órgão administrativo de acompanhamento dos resultados, e a Comissão Interna de Gestão de Energia. Ela deve ter duas características. Ela deve ser célere e ela deve ser ligada diretamente à alta direção. Para ser célere, tem que ser célere e representativa. Tá? Então, poucos componentes e tem que ter um dos participantes que seja ligado à alta direção. Senão, não funciona. Você vai perder tempo. Depois, você tem que passar para conscientizar os usuários através de uma campanha de mobilização. Aí é o nosso pessoal de comunicação, tá? Que deve providenciar isso. E as palestras de conscientização devem ser constantes. Então, isso aí eu chamo da fase de manutenção. É isso que eu entendo que é um programa de gestão interno de uma empresa de energia elétrica. Ok? Bom, pessoal, eu finalizo agradecendo a presença de todos vocês. Eu acho que eu me excedi um pouquinho, mas isso é muito natural, porque vocês são pioneiros desse tipo de treinamento sobre esse assunto aí. Eu agradeço demais a vocês, agradeço mais uma vez a Light, agradeço aos funcionários da Light que me deram toda a infraestrutura, a vocês, meus colegas, meu grande agradecimento. Sem vocês perto de mim, eu não tenho condições de ter uma tranquilidade para transmitir da forma que eu quero transmitir esse conhecimento. Tá? Muito obrigado e deixo aqui meus contatos. E, por favor, eu tenho um canal do YouTube, se vocês quiserem se inscrever, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada, professor. Como a gente falou, tiveram algumas dúvidas aí ao longo da sua exposição. Eu vou reproduzir algumas agora e quem fez a pergunta, se quiser complementar para melhorar, vou ler aqui, né? O Douglas perguntou: boa tarde. Gostaria de informação de quais os melhores indicadores para comparar a eficiência energética entre diferentes unidades consumidoras dentro de um complexo predial, com a finalidade igual, mas áreas e plantas físicas diferentes. Bom, se eu entendi muito bem, vejam bem, os indicadores, eles têm que ser pactuados por todo o pessoal que vai participar, vamos dizer, do processo de eficiência energética. Eu vou citar na minha universidade. As várias unidades acadêmicas que compõem, por exemplo, o Centro de Tecnologia. Departamento de Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Química, etc. Então, a gente estratificou e depois a gente teve que pegar os vários dirigentes dessas unidades para a gente escolher um indicador que fosse aceito por todos. Então, entrou em discussão, por exemplo, quilowatt-hora por metro quadrado de sala de aula, quilowatt-hora por metro quadrado de laboratório, quilowatt-hora por aluno de graduação, quilowatt-hora. Então, evidentemente que nós, após algumas discussões dos interessados, porque a gente criou um prêmio ponderado para a unidade mais eficiente, então a gente chegou a uma conclusão lá, que uma equação que expressava algum desses indicadores que eu citei com uma ponderação que foi aceita por todos. Essa é a recomendação que eu faço para vocês. Analisem quilowatt-hora por metro quadrado, quilowatt-hora por ocupante de espaço. Vocês criem os seus indicadores e coloquem em discussão para aqueles dirigentes que vão participar da campanha, tá? Discutirem e aceitarem uma coisa que seja comum a todos eles. Douglas, quer complementar alguma coisa, Douglas? Ele tem outra pergunta. Boa tarde, ainda, professor. Realmente é o que acontece. Eu trabalho na UFRJ
E lá no meu caso acontece realmente isso. São diferentes unidades consumidoras, mas eu faço a gestão de algumas e eu estou procurando iniciar, né, esse trabalho. E aí tem que pensar para poder parametrizar, né, os indicadores entre as unidades. Ele perguntou também, professor o Douglas, se você poderia explicar um pouco mais de uma planta com várias subestações e transformadores, que parâmetros deverão ser avaliados individualmente por subestação, de forma a trabalhar com eficiência energética. Quais as tomadas de decisão a avaliar? Por onde você iniciaria uma análise ou diagnóstico? Douglas, você tem meus dados aí? Você pode entrar em contato comigo para eu não me estender muito aqui. Mas na questão da subestação, analise se existem algumas subestações que possam vir a ser desligadas por baixo carregamento, tá certo? É uma das iniciativas. Agora, evidentemente que cada caso a gente tem que analisar. Os parâmetros para análise é exatamente esse. O que é que eu posso desligar? Se eu não posso desligar, se tem... É um estudo que é muito técnico e eu fico à disposição de você, para você entrar em contato comigo, e se eu puder, eu transfiro um pouco de experiência para você. Eu agradeço, professor. Um grande abraço, Douglas. O professor, agora o Flávio Bahia, ele perguntou, gostaria de saber até onde, em relação a tempo, é viável eu manter um trafo de 1000 kVA, por exemplo, ligado com praticamente sem carga, caso o investimento necessário para a retirada do circuito for muito alto. Por exemplo, se tivermos 2 transformadores ligados e intertravados, onde não é possível deixarmos apenas um ligado, se a carga estiver muito baixa e não houver projeção de aumento de consumo por pelo menos 6 meses, é viável realizar um investimento alto para alterar ou refazer o intertravamento do conjunto de trafos? O Flávio, se quiser me complementar, tá, Flávio? Flávio, a questão é muito parecida com a do Douglas. Eu também me coloco à disposição, porque cada caso... Aí, no caso, o que vai ser um parâmetro de decisão é uma análise de atratividade financeira. A gente vai ter que traçar cenários, ver o custo de cada cenário desse aí e a possibilidade, através do custo, de ser implementado. Certo? Tá certo, eu também me coloco à sua disposição para a gente fazer algumas tratativas nesse sentido aí, tá? E eu já tive alguns casos desses, tá? E que eu posso dar para você um pouco de experiência nesse sentido aí. Tá certo, professor. Obrigado. Obrigado a você, Flávio. Essas eram as perguntas que surgiram durante a sua explanação, professor. Agora tem algumas novas. Vamos, como a gente tinha combinado, uma média de 5, tem mais 2 e aí a gente fecha, tá? O Cláudio Perrone está perguntando se você poderia falar um pouco sobre a tarifa branca. Sem problema. Desculpa, pessoal, mas é porque o nosso treinamento foi bem focado para o Grupo A. Mas veja bem, tarifa branca. Tarifa branca é a orossazonalidade aplicada para baixa tensão. Ótimo. Desde que você se discipline no horário de ponta e no horário intermediário. Porque a tarifa branca é muito semelhante com as tarifas azul e verde. Só com uma diferença. Na tarifa azul e verde para alta tensão, nós só temos 2 postos tarifários, ponta e fora de ponta. Já para a tarifa branca, são 3 postos tarifários. Você tem o horário de ponta, que é o normal, aí você tem 1 hora depois e 1 hora antes, que é o horário intermediário. Então, e o horário restante, o horário fora de ponta. Para os dias úteis, não vamos esquecer disso, dias úteis. A sazonalidade não se aplica para sábados, domingos e feriados nacionais. Então, respondendo bem concretamente a tua pergunta, se você puder se disciplinar no horário de ponta e no horário intermediário, beleza? Se você não puder, não se meta. Não se meta. É o caso da minha casa, por exemplo. Eu não opto por quê? Porque eu não consigo.
Ficou entendido? Tarifa branca é muito bom, desde que o consumidor tenha esse conhecimento bem concreto e essa disciplina. Porque se ele não se disciplinar nesses horários aí, é melhor ele ficar do jeito que está. Muito bem. E por último, o Vitor está perguntando qual é a diferença entre diagnóstico energético e plano de MV. Ah, tá. Boa pergunta. O diagnóstico energético é um trabalho que você faz para traçar o cenário de consumo atual. Correto? Vou deixar bem claro que diagnóstico energético não é... O objetivo principal do diagnóstico energético não é simplesmente um trabalho de coleta de dados dos equipamentos elétricos de uma determinada instalação elétrica. Não. Eu falo com meus alunos que o objetivo principal de um diagnóstico energético é a identificação dos agentes de perdas de uma determinada instalação elétrica. Por exemplo, se a gente chega num auditório, uma das coisas que eu verifico, se ele estiver com participantes, é a sinestesia do pessoal lá dentro. Se eu identificar sinestesia de contração muscular e for muito presente isso aí, eu já sei que o set point de temperatura está inadequado. Ali eu já tenho um agente de perdas. Então, esse é o objetivo de um diagnóstico energético. Protocolo de medição e verificação é o seguinte, veja bem, um trabalho de eficiência energética é um trabalho que altera a instalação elétrica. Você tem uma instalação elétrica e você pega e constrói outra que é mais eficiente. Então, estatisticamente, você destrói o passado. Então, o trabalho de medição e verificação é você se apropriar do passado através de uma equação matemática para depois, através de medições do futuro, do presente, que é o futuro, né? Pós-energia, você ter um parâmetro para comparar. E o parâmetro é o seu passado apropriado através de uma expressão matemática. Não sei se eu me fiz entender. Vitor, você quer complementar e aproveitar e tirar essa outra dúvida que você escreveu aqui? Vitor está aí ainda? Acho que ele não está mais, não. Eu acho que ficou claro, o professor. Bem, eu queria traduzir aqui, professor, a quantidade de mensagem agradecendo o senhor, parabenizando o senhor, né, pelas palavras, pelo curso. Tem muita mensagem, eu vou até mandar depois uma extração dessas mensagens para você ter uma ideia da quantidade. Tem muita mensagem mesmo parabenizando pelo curso, tá? Agradeça a eles e diga que o retorno de um professor é exatamente esse tipo de mensagem. Eu agradeço muito a todos e, na medida do possível, vou continuar fazendo esse meu trabalho, tá bom? Muito bom. Queria, mais uma vez, professor, agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção, o seu profissionalismo, né? E principalmente aos clientes, aos amigos que participaram, que estiveram aqui conosco hoje. Para a gente é muito importante compartilhar conhecimento com os nossos clientes. A gente fala muito aqui que a gente quer um consumo consciente, né? Quer que o cliente pague o que está consumindo e tenha certeza, tenha segurança que está consumindo eficientemente a energia, tá? Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima. Tchau, boa tarde. Tchau. 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 Tchau, gente. Obrigado. Boa tarde, viu? Boa tarde, obrigado. Ok, obrigado, boa tarde. Obrigado.